E aí, meu caro estudante, meu caro aluno, tudo bem? Você já se perguntou quais são os modelos atômicos, quantos são os modelos atômicos e qual a diferença entre eles? Então, vem comigo que eu vou mostrar para você. São eles: o modelo atômico de Dalton, o de Thomson, o de Rutherford, o de Bohr e o atual, que também pode ser chamado de Schrödinger. O de Dalton, ele foi descrito em 1808, início do século XIX, através de postulados onde existiam experimentos já baseados na química ou na ciência, onde estudavam a massa das substâncias. E aí, através desses postulados, levantou-se a descrição do que seria o átomo. O átomo seria como uma bola de bilhar, muito pequena, a gente não consegue ver, a gente não conseguiria ver. Uma bola de bilhar, e uma bola de bilhar é uma esfera, né? Uma esfera é indestrutível e indivisível. Então, bola de bilhar, o de Dalton. Depois vem Thomson. Quanto tempo depois, Eros? Depois de aproximadamente 100 anos. Depois de 100 anos aparece o segundo modelo. Ou seja, nós temos um avanço muito grande aí na tecnologia, principalmente na área da eletricidade. Estudava-se a eletricidade na época, principalmente a matéria, como se comportava com a eletricidade. E aí nós temos um experimento muito importante que é chamado de raios catódicos, que são o quê? São emissões luminosas que têm características de partículas carregadas negativamente. Com isso, descreveu-se o átomo. O átomo seria uma massa carregada positivamente, e incrustada dentro dessa massa nós teríamos cargas negativas, os elétrons. E comparou-se com o quê? Com um pudim de passas. Então nós temos aqui o pudim de passas, o modelo atômico de Thomson. Em seguida nós temos o modelo atômico de Rutherford. Aí passou-se poucos anos, menos de 5 anos. Aí nós temos o estudo da radioatividade, que são substâncias que emitem radiação, radiação alfa, beta e gama. E nós temos um experimento muito importante que lembra bem o modelo atômico de Rutherford, que é o experimento com a lâmina de ouro. Rutherford e sua equipe fez um bombardeamento de partículas alfa de um material radioativo na lâmina de ouro. E ele percebeu que a maioria das partículas passavam por essa lâmina de ouro. E aí ele levantou e descreveu o seu átomo como se fosse um sistema solar, o sistema solar, ou um modelo planetário, ou cientificamente falando, um modelo nuclear. Porque aí descreveu-se o átomo como se tivesse um núcleo denso, muito pequeno, com a massa concentrada nesse núcleo, que nós temos os elétrons orbitando em torno desse núcleo. Então nós temos aqui uma mudança drástica em relação a de Thomson, concordam? Beleza? Então nós temos aqui um núcleo carregado positivamente, os elétrons orbitando, girando em torno do núcleo, como se fossem planetas ao redor do Sol. Em seguida nós temos o de Bohr, também foram poucos anos em seguida. Aí nós temos um estudo dos materiais com a interação com a luz, ou as substâncias interagindo com a luz. E aí nós temos umas pequenas modificações em relação ao de Rutherford. O que permaneceu? Permaneceu que o átomo tem núcleo, esse núcleo é carregado positivamente, temos partículas sem carga também, que nós conhecemos como nêutron, e a massa está concentrada nesse pequeno ponto no centro, que é o núcleo. E ao redor do núcleo nós temos camadas eletrônicas. Agora não são mais órbitas, são camadas eletrônicas que nós podemos chamar de níveis energéticos, com um número de 7. São 7 camadas ou 7 níveis de energia onde os elétrons estarão aqui armazenados. Em seguida, depois de alguns anos, aproximadamente 10 anos, isso foi em torno de 1920, nós temos o modelo atômico atual, que pode ser chamado de Schrödinger. Esse sim foi um modelo mais teórico, mais matemático, descrito através da matemática, função de onda, probabilidade, coisa bem complexa. Com todas essas informações, foi possível desenhar no espaço 3D imagens onde você poderia encontrar o elétron, que chamou-se de orbital. Seriam
locais de maior probabilidade de encontrar o elétron, como se fosse uma esfera aqui, por exemplo, onde eu teria a maior probabilidade de você encontrar o elétron, e nós damos o nome de orbital. E aí nós temos o último dos modelos atômicos, beleza? Então nós temos esses 5 modelos, e para você gravar, você vai lembrar dessas palavras-chave rapidamente. Olha só, Dalton, bola de bilhar. Thomson, pudim de passas. Rutherford, sistema solar, planetário ou modelo nuclear. O de Bohr, nós temos aqui como palavra-chave níveis de energias, camadas energéticas. E o atual nós temos como palavra-chave o orbital. Fechou, galera? Nos próximos vídeos nós vamos descrever cada um com bastante detalhe. Até mais!